Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar 10 estratégias poderosas para investir na Bolsa de Valores. Bom pessoal, esse vídeo aqui vai estar rico demais em detalhes, praticamente eu vou tentar passar tudo aqui resumidamente, porque não tem como fazer um vídeo de horas aqui, mas eu vou tentar trazer 10 melhores estratégias de investimentos na Bolsa de Valores para você que está começando, para você que já tem alguma experiência. Mas antes disso, só não se esquece, se inscreve aqui no canal, se já chegou, já gostou aqui do que você está vendo, deixa o like no vídeo e ativa ali a notificação aqui no vídeo para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Se gostar também, não esquece de compartilhar com a sua galera. Bom pessoal, existem vários tipos de estratégia para você investir na Bolsa de Valores, né? Aqui eu trouxe 10, pessoal. A gente vai começar das que eu acho piores até a que eu acho melhor, tá? Lembrando aqui, pessoal, que o foco aqui do canal, né, do Bora Investir aqui, a gente investe para longo prazo, a gente tem uma cabeça mais de se tornar sócio das empresas na parte de fundos imobiliários também, como se você estivesse comprando um imóvel e recebendo os aluguéis. Eu vou te mostrar aqui também estratégias que são mais voltadas para curto prazo, mas lembrando que as nossas melhores estratégias que eu considero, principalmente para pessoas comuns que não vivem de mercado aqui, elas vão ser mais para longo prazo. Fique à vontade aqui para fazer os comentários sobre cada uma delas aqui, cada pessoa vai se adaptar melhor aqui a cada uma das estratégias. Eu estou trazendo estratégias que são bem usadas aqui no mercado. E outra coisa, pessoal, importante aqui é que você tem que saber o seu perfil de investidor, entender se você tem ou não um perfil aqui para renda variável. Obviamente que a gente está falando de renda variável, então não utilize grande parte do seu capital, né? Principalmente se você está começando. Se você tem mais experiência, aí é diferente, é outro jogo, né? Mas se você está começando agora, comece bem pequeno ali, com uma parte ali que não seja nem acima de 1% que você tem, até você entender mais desse mercado. Então vamos lá, pessoal, vou começar pela estratégia que eu acho pior, né? A gente vai indo, caminhando aqui até chegar na primeira estratégia, né? E a primeira aqui é a estratégia de investimento em IPOs. Pessoal, IPO, o que significa, né? É uma sigla aqui tradicional do mercado, e o mercado financeiro ele tende a ir para esses termos em inglês, né? Então IPO é uma oferta pública inicial e, como o nome já diz, é simplesmente quando uma empresa ela vai abrir capital na bolsa, né? As empresas fazem esse movimento para captar mais recursos para os seus projetos no longo prazo, né? Então elas entram na bolsa de valores, vendem parte das ações, né? E você compra o risco ali da empresa. Em troca, ela fica com o seu capital enquanto você for sócio dela. Bom, pessoal, o legal dessa estratégia aqui é que se você encontrar uma empresa que é muito boa e ela fizer ali o primeiro IPO dela, pode ser que você compre ela num preço muito barato, né? Que nunca mais vai voltar esse preço aqui na renda variável, aqui no preço dessas ações. Então, logo na abertura você compra ali as ações, né? E no longo prazo a tendência é que você lucre aqui, porque se a ação for boa e a empresa for boa, o que vai acontecer é que ela vai aumentando o valor ao longo do tempo. Então você vai ter comprado bem barato e ficando sócio dela por muito tempo, no longo prazo você vai ganhar. Bom, e quais são os problemas dela aqui, pessoal? É que na maioria das vezes as empresas, quando vão abrir capital, elas abrem o capital quando o mercado está muito bom, a bolsa de valores está batendo recordes ali. Então geralmente elas abrem capital com valor muito alto e muitas empresas, quando não são boas empresas aqui, elas tendem a se desvalorizar e não valorizar. Além disso, antes delas abrirem capital, é difícil de você ter muita informação sobre ela. Quando ela está na bolsa, ela é obrigada a disponibilizar aqui os seus resultados. Bom, vou te mostrar alguns IPOs aqui, alguns que deram certo, alguns que deram errado ali, né, para você ver como funciona na prática. Pessoal, esse aqui é o TradingView, né, uma ferramenta aqui que mostra várias ações, né, vários papéis aqui, e você pode selecionar ações americanas, né? Então, se você quiser aqui ter acesso a ela é gratuita, é só fazer um cadastro. Então, é nesse site aqui eu vou deixar, né, só essa parte aqui. E aí depois você tem que dar uma mexida aqui no gráfico para você deixar como o meu está aqui, né? Aqui são os candles, pessoal. Aqui nada mais é do que o preço daquela ação, né? Então, eu tô aqui no gráfico de semana. Então, cada semana forma um desses candlezinhos aqui, né? São as velas, né? É a maneira de ver a abertura do mercado naquela semana aqui, por exemplo, como a gente está no semanal, e como fechou. Então, nesse último candle, o mercado abriu aqui embaixo, né, e fechou aqui em cima, né? Então, ele abriu aqui em 330 e fechou em 351 para esse ativo aqui, que é um ativo norte-americano. Mas, voltando ao assunto
assunto aqui falando dos IPOs. Eu vou mostrar um aqui agora, por exemplo, né, um IPO que deu errado primeiramente, que é o da empresa da Smart Fit, né? Então a gente vai ver aqui, isso mesmo, a Smart Fit Academia, né, deve ter uma perto da sua cidade. Então ela abriu o capital aqui em 2021 e de lá para cá ela só veio caindo, né? Então ela veio caindo. Então se você entrou nesse IPO aqui por volta de 33, hoje você tem R$19. E agora mostrando aqui um IPO que teoricamente deu certo, mas porque deu certo no longo prazo também, pessoal, que olha só, a SLC Agrícola abriu aqui o capital em mais ou menos junho aqui de 2017, né? Ela teve grandes problemas aqui, então se você ficou nesse curto prazo aqui, provavelmente teve prejuízo, mas você comprou muito barato lá atrás a R$3, essa ação que hoje aqui tá por volta de, vamos lá no fim, tá em R$35, né? Então no longo prazo aqui seria um IPO que deu certo aqui. Tem muitos outros que eu poderia mostrar aqui que deu certo, né? Mas aqui no curto prazo a tendência é que não dê tanto certo, e no longo prazo, se a empresa for boa, ela acaba tendo um retorno de longo prazo. No nono lugar aqui, pessoal, a gente tem a estratégia de análise técnica. Bom, para quem não entende análise técnica, né? Eu já mostrei ali um pouquinho dos gráficos, mas é simplesmente o estudo aqui dos gráficos, dos preços das ações também. Então, existem especialistas que conseguem tomar decisões aqui a partir dos preços, a partir da análise ali do gráfico. Isso é feito através de padrões gráficos que surgem ao longo do tempo. Eu vou mostrar ali alguns detalhes e também vendo indicadores e tendências que podem te ajudar a tomar decisões. Bom, pessoal, qual é a parte positiva aqui dessa estratégia? Ela é interessante porque você consegue antecipar alguns movimentos do mercado. Obviamente, ninguém sabe exatamente o que o mercado vai fazer, mas se você acertar ali, você consegue entrar muito antes das outras pessoas que ainda vão esperar, ver, estudar fundamentos das ações aqui para depois fazer a compra dela, né? Então esse é o ponto positivo. E o ponto negativo é que é uma estratégia bem difícil, né? Para quem consegue fazer isso, gasta muitos anos estudando, né, para entender, né? Vocês vão ver ali que é relativamente complexo aqui esse estudo, e existem ainda várias vertentes aqui da análise técnica, né? Então existem várias maneiras de fazer aqui, né? Várias maneiras de usar a análise técnica. O que eu acho interessante é utilizar a parte de fundamentos, né? Que é ver se aquelas empresas as empresas são boas, e dar uma olhada ali na parte gráfica, né? Para a gente entender se aquela ação tá cara, se ela já chegou alguma vez naquele preço, se ela tá barata, né? E é interessante porque ela pode voltar em um preço bom depois de algum tempo. Bom, pessoal, a análise técnica aqui não dá para entrar em detalhes aqui, né? Mas o que ela utiliza, né? Ela utiliza os candles, né? Que são essas velinhas formadas aqui de acordo com o período, e alguns indicadores, né? Nesse caso aqui eu tenho uma média de 200 e tenho uma média de 50 e de 20. Sempre que o mercado aqui, teoricamente, ele está acima dessa média de 20 aqui, né? É uma tendência de alta. Quando ele passa para baixo aqui da média de 20 no curto prazo, né? Que é uma média aqui para curto prazo, vai entrar em uma tendência de baixa, né? Então, como a gente viu, né? Aqui para trás, nessa ação aqui, ó, a ação estava aqui acima da média de 200 e da de 20, a gente teve uma época aqui de grande subida no longo prazo. Depois, quando ela passa aqui para baixo da média de 20, ela volta, né? Aí ela se encontra aqui com a média de 200, e a média de 200 costuma ser um ponto de suporte grande que vai repelir esse preço. Então, a partir daqui, a formação desse candle começa a subir. Obviamente que é algo bem mais complexo do que isso, mas eu estou te mostrando aqui. Existem pessoas que operam no curtíssimo prazo, né? Em tempos menores, 1, 2, 5 minutos, né? E tem pessoas que fazem isso para longo prazo. Um candle desse aqui que tem essa parte de pavio muito grande significa que teve muitas pessoas comprando, por exemplo, né? Então fez com que depois tivesse essa disparada e por aí vai, é algo bem profundo. Bom, no nosso oitavo lugar a gente tem a estratégia de setores em crescimento. Bom, pessoal, essa estratégia que ela consiste em simplesmente identificar setores que podem ter grandes crescimentos, né? A gente pode citar alguns aqui, por exemplo, setor de tecnologia, é um setor que está em ascensão e que pode crescer muito mais. Setor de energia renovável também é outro setor que pode crescer. Setor de saúde também é um setor que sempre está crescendo, né? E agora vai crescer em saltos aí, que a gente tem muitas novidades aí com a tecnologia que está aumentando bastante. O ponto positivo aqui de escolher ações, né, de entrar na bolsa de valores dessa forma, é que você consegue, se achar um setor lucrativo ali, lucrar bastante com o crescimento desse setor. E o ponto negativo
que você acaba ficando concentrado demais em só um setor, né, dependendo demais daquele setor para que você tenha bons resultados. Além disso, não existe só um setor que tenha boas ações, né, que tenha boas empresas aqui, então começa a ficar um pouco ruim para você ter várias empresas boas em um setor só. No nosso sétimo lugar, a gente tem a estratégia de investimentos em blue chips. De novo, o mercado financeiro adora dificultar aqui, pessoal, mas o que são blue chips? São empresas muito grandes, né, as maiores empresas que a gente tem no Brasil ou em qualquer economia que você queira. E por outro lado, small caps são empresas pequenas, né, empresas de potencial. Então aqui falando de blue chips, grandes empresas que a gente tem listada na bolsa, né, citando só algumas aqui, por exemplo, Vale, Petrobras, Banco Itaú, né, todas essas empresas são consideradas blue chips, né, são empresas que movimentam muito dinheiro, né, tem muitas compras, muitas vendas lá, são empresas muito grandes, empresas internacionais também, né, que tem parte delas internacionalmente. E essa estratégia, ela simplesmente consiste em você investir nessas empresas aqui, porque já são empresas grandes, né, testadas pelo tempo, então aí há muito tempo, então é interessante ser sócio delas, né, já se provaram pelo tempo, pagam dividendos, né, já passaram por muita coisa na economia e continuam sobrevivendo e dando lucro. O lado positivo é que dificilmente você vai errar escolhendo empresas ruins aqui se você pegar blue chips, né? Por outro lado, pessoal, é difícil que você tenha uma grande valorização no preço desse tipo de ação aqui. São empresas que todo mundo quer e que todo mundo está de olho, né? Então, talvez elas não teriam grandes valorizações aqui. E também a gente deixa de analisar coisas mais profundas, né? Por exemplo, Petrobras tem o braço ali do governo, né? O maior acionista é o governo. Vale também é uma empresa que depende muito do preço do minério, né? Então a gente perde o foco em essas outras coisas aqui. No sexto lugar, a gente tem a estratégia de investimentos em empresas subvalorizadas. Bom, pessoal, essa estratégia aqui é simplesmente você conseguir achar empresas que naquele período estão com valores baixos, né? Então, teoricamente, o valor dela está descolado ali do que o mercado acha, né? Então, uma empresa que tem muito valor, que é muito boa, mas que está com preço baixo, né? Para isso, a gente pode usar alguns indicadores e até a parte de análise gráfica também. Falando de indicadores aqui, a gente tem, por exemplo, o preço sobre lucro da empresa, né? Um que pode nos ajudar, e também o P sobre VP ou P sobre VPA aqui, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O preço sobre lucro é simplesmente quando você investir naquela empresa, em quantos anos eu tenho esse retorno de investimento de volta, né? Quanto mais baixo aqui, teoricamente mais barata está aquela empresa. O P sobre VPA, ele vai mostrar para a gente uma comparação do preço de mercado com o valor patrimonial de cada ação, quanto ela vale realmente, uma divisão dos bens daquela empresa dividido por cada ação que ela tem. Então, se tiver ali em 1, a gente tem exatamente aquela ação sendo negociada no preço justo. Se ela tiver acima de 1, ela teoricamente está cara, e se ela tiver abaixo, ela está barata. Os benefícios dessa estratégia são que você pode ter valorizações muito grandes de longo prazo, né? Então, pegar ações que estão bem baratas e que vão te pagar bem no longo prazo. E o ponto negativo é que será que aquela empresa não está muito barata porque ela é realmente ruim, né? Então você tem que saber identificar isso com detalhe, né? Senão você pode comprar algo que está barato porque realmente é ruim. Bom, aqui a gente tem uma empresa que teoricamente ela está barata, né? Que é o Banco ABC. Aqui, se a gente for no PL, aqui no status em vez, a gente já consegue encontrar bem fácil, né? O PL dessa ação está 4,72. A média dela é 6,89, né? Então a gente vê que ela está bem abaixo da média. Teoricamente, né, pode ser que esteja barato aqui, então a nossa questão de empresas subvalorizadas, chegando próximo do mínimo dela aqui, que foi 3,57. Se a gente olha o P sobre VP, né, então tá abaixo de 1 aqui, então tá bem barato, né? A média dela já é de 0,90, então ela tá abaixo aqui, ela já chegou a 1,09, 1,13, né? Se a gente for pegar algumas outras ações mais caras, tá bem acima, né? Então esse valor aqui, teoricamente falando que a empresa está subvalorizada, óbvio que a gente precisa ver se é uma empresa boa, né? Que aí no longo prazo ela vai dar o retorno. Em quinto lugar, a gente tem a estratégia de investimento em ETF. Bom, pessoal, ETF, para quem não entende, é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, né? Então você compra aquele ETF e você vai estar exposto ali
aqui é uma carteira teórica de ações criada por um fundo de investimento, né? Então você terceiriza o trabalho aqui para um fundo de investimento que teoricamente vai saber fazer isso bem melhor do que você. Bom, essa estratégia ela é bem legal para quem não quer ter muito trabalho selecionando as ações aqui, né? Então você delega isso para uma outra pessoa e consegue ter um resultado de longo prazo se você for investindo recorrentemente, né? Entender que renda variável varia mesmo, né? Então comprando aqui, teoricamente no longo prazo você vai ter um retorno legal. A parte negativa aqui é que você não consegue trocar ativos da carteira, porque na verdade você nem tem acesso, você vai ver quais são ali os investimentos, quais são as ações, mas você não consegue trocar, você fica engessado ali naquelas empresas. E também até o momento existem alguns ETFs que não pagam dividendo, então você deixa de receber esses dividendos que vão ser reinvestidos aqui no próprio fundo, né, para gerar retorno no longo prazo. Bom, agora a gente vai para as 4 últimas aqui, pessoal, lembrando que algumas delas não são exatamente estratégias, mas são maneiras de investir aqui que podem te ajudar a ter um retorno melhor aqui no longo prazo. Bom, o nosso quarto lugar aqui é a estratégia de gestão de risco. Para que serve essa estratégia aqui, pessoal? Investir em ações, em renda variável, sempre vai ter um risco, né, maior do que na renda fixa. Então, com essa estratégia, a gente consegue diminuir um pouco do risco aqui. E como utilizar ela na prática, né, pessoal? A gente vai acabar entrando na próxima aqui, que é a parte de diversificação, mas você pode aqui diversificar a sua carteira, né, ter vários ativos para que você não dependa, por exemplo, de um setor só, como a gente já falou, de uma ação só. Ter ações de vários setores aqui para que se uma vá mal, a outra vá bem, né? Isso aí diminui o seu risco no longo prazo. Outra coisa que você pode utilizar é não comprar muita coisa aqui quando o mercado já está eufórico, né? Quando ele vem batendo recordes e recordes, né? Porque teoricamente a maioria dos ativos vão estar caros. Então busque fazer compras aqui no mercado de renda variável quando realmente a economia vai mal, que é quando eles estão mais baratos. Existe também a estratégia de stop loss, tá, pessoal? Então, isso aqui é algo mais avançado, mas você pode colocar um limite de perda aqui, caso você queira, né? Isso é algo bem mais avançado que você pode colocar um stop lá que a sua corretora vai vender aquele ativo para você automaticamente se ele passar de um limite ali que você estabelecer, né? Então você limita a sua perda. Se você tiver perdas pequenas, mas depois tiver um ganho grande, isso é compensado no longo prazo. Bom, mas se você investe por longo prazo, o ideal é que se a ação cair, você vá comprando ela, né? Então entenda esses riscos aqui e use tudo aqui que eu te falei, né, para gerar essa estratégia para você ficar cada vez mais seguro nesse mercado. A nossa terceira estratégia é a estratégia de diversificação. Bom, pessoal, como eu já comentei aqui no outro tópico, né, é muito importante que você esteja diversificado em setores, em tipos de empresas, né, porque isso diminui demais o risco que você tem aqui nesse mercado, né? Então pode ser que uma empresa do setor de commodities vai mal, mas uma empresa da tecnologia vai bem. E toda essa estratégia aqui vai te ajudar a diminuir demais o seu risco, né? Então sempre esteja diversificado, tanto em empresas, em tipos de empresas, também como os valores que você tem nos investimentos, né? Não deixe ali ações com valores muito maiores do que outras. Exemplo, tenho R$1.000 em uma ação e tenho 50 mil em outra ação, né? Obviamente que a sua carteira aqui ela vai depender muito dessa outra empresa que você tem com um valor maior. Então tente manter ali empresas mais ou menos equilibradas. Obviamente que não dá para deixar isso exatamente, né? Por exemplo, vou ter 5 mil em cada uma das empresas. Não tem jeito porque os valores vão variando, né? Mas tente manter esse equilíbrio aí, fazendo aportes, né, nas empresas que têm valores menores, por exemplo. Nossa segunda estratégia aqui é a estratégia de investimento em dividendos, né? Então a gente já viu isso aqui em vários mercados que dá certo essa estratégia, né? Por exemplo, Warren Buffett é um cara que usa lá o mito americano lá dos investimentos, então ele compra empresas que vão gerar dividendos. Ele não quer saber exatamente do valor, ele tenta obviamente comprar num preço bom, mas ele vai se tornar sócio daquela empresa e por isso ele tem direito aos lucros aqui ao longo do tempo. Esses dividendos vão começar bem pequenos, mas mantendo o foco nessa estratégia, eles vão crescendo aqui ao longo do tempo. Outro exemplo que a gente tem aqui é o Luiz Barsi da nossa bolsa, né, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Então essa é uma estratégia que no longo prazo vai te gerar uma maneira consistente de geração de renda passiva com os dividendos que vão cair na sua conta e a gente vai ver algumas empresas ali que pagam consistentemente dividendos ao longo do tempo. Então aqui nós temos uma empresa pagadora de dividendos, né? Então vamos ver aqui o resultado dela no longo prazo. Essa aqui
pagando aqui R$ 2,00 por ação aqui em 9/5/2022 e pagou aqui o resto dos anos todos, então tá sempre pagando, dos meses na verdade, né? E começou o ano aqui já pagando, né? Então a estratégia é simplesmente focar em empresas que vão te gerar renda, não pensando tanto aqui na valorização dela, mas no que ela vai te gerar de renda passiva. Bom, e por último, a nossa estratégia de investir em ações para longo prazo. Bom, pessoal, pensar aqui em ações para longo prazo é o mais sensato, principalmente para você que não vive do mercado, que não tem tempo de acompanhar, né? Nesse momento, você precisa escolher empresas boas e que vão te dar retorno no longo prazo. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar um material aqui para você se aprofundar. Para quem se interessar, clica aqui no primeiro link. Mas a ideia é escolher empresas boas, né, que estão com preços descontados naquele momento, né? Então a gente tem muito valor da empresa, mas um preço ainda baixo, né? Pegando nos momentos aqui em que a economia não vai bem, você compra a empresa e se torna sócio delas. No curto prazo é muito difícil prever aqui qual vai ser o movimento de uma ação. No longo prazo, escolhendo empresas boas, se torna quase uma certeza de que você vai ter retorno de longo prazo. Eu estou falando aqui de 5 anos para mais, tá, pessoal? Essa é a estratégia utilizada pelos maiores investidores do mundo e a que traz mais retorno no longo prazo, né? Então, entenda como selecionar boas empresas, como se tornar sócio de boas empresas aqui, que aí você vai ganhar em 2 pontos, né? Você vai ganhar com valorização e também com dividendos, que foi a estratégia que a gente falou. Eu vou te mostrar ali agora também como no curto prazo é muito difícil aqui de você ter um retorno grande, mas no longo prazo isso fica muito fácil. Bom, dando o nosso exemplo aqui de como o longo prazo ele vence, a gente está vendo essa ação aqui. Se a gente pegar nesse prazo aqui, que está de 5 dias, né? Curto prazo aqui, então ela foi de 37,31, variando bastante, até 37,68, né? Então a gente teve um ganho ali de centavos, né? E você acha assim, não, beleza, deu certo no curto prazo. Agora vamos ver o longo prazo, né? 5 anos. Pegando no longo prazo aqui, pessoal, 5 anos, essa ação simplesmente sai de R$10,98 aqui aproximadamente para R$37,00, né? Então, 3 vezes aí a valorização dela no longo prazo, né? Então, é o poder do longo prazo, ainda o pagamento de dividendos aqui no longo prazo. Bom, pessoal, aqui eu quis trazer 10 estratégias que você pode utilizar aqui no mercado de renda variável, lembrando que a sua maneira de investir pode ser um pouquinho de cada uma delas. Ou escolha uma aqui específica e se aprofunde nela para você entender como gerar um patrimônio lá na frente, investindo aqui para longo prazo. Bom, se ficou alguma dúvida sobre alguma delas aqui, manda aqui nos comentários que eu adoro conversar com você. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!